Como fazer um alto-falante de 18 polegadas da grave de ataque? Isso é possível? E se for possível, em que situações isso não é válido? Em que situações não vale a pena colocar um falante de 18 polegadas para dar grave de ataque, dar gravão? Eu, professor Romário, projetista de caixas acústicas e consultor de som automotivo e residencial, vou contar para você os segredos, mas apenas para você que é inscrito aqui no canal, vou contar os segredos do som automotivo, para você que quer ter o máximo de pressão sonora e qualidade no teu sistema, as bases fundamentais para que isso seja possível. Mas é possível fazer com que o grave de 18 polegadas é um grave mais firme, um grave que toque mais longe, que vai mais longe, um grave mais porrada, mais firme, que não dê tanta retumbância para a parte dos subgraves, consequentemente dê mais punch no peito. É possível fazer isso? Cara, é possível sim. Mas você precisa se atentar em 3 coisas. Quais são essas 3 coisas que você precisa, que são a base fundamental para que isso seja possível? A primeira coisa é escolher o alto-falante 18 polegadas que tem essa característica de dar um grave mais firme. Tem os parâmetros corretos para que isso seja possível. Claro que tem parâmetros intrínsecos, como a característica da resposta, do gráfico de resposta em si, né? Da assinatura sonora do alto-falante, para saber se ele vai conseguir responder um pouco mais acima ou não, né? Nas frequências mais do grave de ataque, ali acima dos 100 Hz, ou se ele já, por exemplo, tem alto-falantes de 18 polegadas, que a partir dos 150 Hz já não tem mais eficiência nenhuma. A partir dos 120 ali vai até bem, mas depois já cai a eficiência. Então, nessa frequência mais alta, ele já não consegue. E qual é, Romário, o alto-falante que consegue subir um pouco mais? Que no 100 Hz ele vai até bem, até mais de 100 Hz, ele vai praticamente plano ali, consegue dar bastante punch, né? Que são aqueles graves mais firmes, ali nos 80, 90, 100 Hz. Qual alto-falante? São alto-falantes que tem um parâmetro chamado QTS, né? Ou de forma geral, né? Que tem mais força motora, a fim de que dê mais respostas mais rápidas, né? Que faz o cone se deslocar mais rapidamente para frente e para trás, com mais velocidade, com mais precisão. Consequentemente, você vai sentir mais pressão nessas frequências mais altas, né? Porque são frequências que precisam de velocidade, né? Agilidade do cone. Claro, a gente está falando de 18 polegadas, tem um cone mais pesado. E para isso o alto-falante, para ter velocidade, com um cone pesado, ele precisa ter muita força magnética. Tá bom? Um QTS de no máximo ali 0,4, 0,4. Acima disso, em alguns casos, alguns alto-falantes conseguem, tá? Mas não é uma regra. O ideal é de 0,4 no máximo, tá? A outra coisa que é muito significativa também, a segunda coisa importante para que isso seja possível, a segunda coisa para fazer um alto-falante de 18 polegadas da punch é justamente o HPF e o LPF, tá? Não pode ser um LPF qualquer, você acha que colocar o melhor, o HPF, né? O início da resposta, né? O passa alta, o high pass filter, precisa começar numa frequência um pouco mais alta, abrindo mão da qualidade, abrindo a mão daquele grave mais profundo, daquele grave mais cheio, para justamente aplicar energia numa frequência mais alta, nos gravões mais altos, né? Não grave seco, mas os graves mais altos ali, talvez 55, 60, tá? Nas frequências mais altas. Mas a segunda coisa que está concomitante com o HPF e o LPF é justamente a caixa. A caixa que é o terceiro ponto aqui para que o 18 polegadas consiga realmente dar um grave mais firme, né? A caixa é fundamental, tá? Sem abrir mão do HPF, sem abrir mão do alto-falante que tem a característica que consiga subir mais, tá? Mas a caixa é fundamental, tá? Eu coloquei no terceiro ponto, mas não é deixando que é a menos importante, mas é uma das mais importantes. A caixa precisa atender a esse uso, a essa proposta. Não adianta ter caixas que, por exemplo, respondam já desde o subgrave, porque você vai perder a força da câmara e do duto ali. Estou dizendo isso porque eu vejo, eu recebo pessoas aqui que tem caixas, né? E eles querem mudar justamente porque depois que eu vou analisar a caixa deles, eu vejo que a caixa do pessoal aí, também eu vejo em outros lugares, amigos, que tem caixas que já conseguem reforçar nas baixas frequências, né? Que tem sintonias baixas, de forma geral. Tem sintonias ali em 50, 45 Hz, ou até menos. Então, o duto não reforça as altas frequências. Então, fica bem difícil trabalhar em caixas que trabalham já desde o subgrave, fazer com que ela dê pancadão, apenas mudando o HPF, né? Só subindo o HPF, colocando de 55, 60, quem sabe ou até mais, fazer com que o 18 polegadas dê muito punch. Vai tocar bem? Vai, mas o ideal é ter um HPF ajustado justamente com a resposta da caixa, tá? Onde começar a eficiência da caixa, começar o HPF,
tá? Geralmente na F3 ou até mesmo na F1 por aí, tá? Para que tenha realmente mais punch, mais aproveitamento justamente da frequência da caixa, de aproveitamento da caixa, juntamente com a frequência de aproveitamento, de eficiência do alto-falante. Então, é um conjunto de fatores para que isso seja possível, para que o 18 polegadas dê um grave mais firme, mais consistente, mais porrada, tá? Mas, Romário, você falou que tem casos que não vale a pena, e realmente tem casos que não vale a pena fazer um 18 polegadas da graves de ataque. Mas eu quero te perguntar uma coisa, será que vale a pena você pegar um projeto gratuito, um projeto que o pessoal entrega por aí, que não é feito para o teu uso, a tua proposta para você aplicar no teu sistema? Eu até entrego esses projetos gratuitos para você, se você quiser também tem o link na descrição para quem quer um projeto gratuito de caixa, tá? Mas nunca vai atender a tua necessidade, ao teu gosto musical. Mas para você que quer um projeto de caixa feito para a tua necessidade, que toque, que tenha a característica sonora que você queira, tá? Para tocar os estilos musicais que você queira. E principalmente que tenha o gosto, atenda o seu gosto específico e não só a necessidade do alto-falante, a característica do alto-falante, mas que respeite também o teu gosto específico, ou seja, uma caixa que toca realmente acima da média e que tenha as características exatamente que você precisa para a tua proposta, para a proposta do teu sistema. Então eu indico para você o projeto de caixa avançado, som forte e barato. Se você quer um projeto de caixa que toque realmente acima das tuas expectativas, é só você aí no link também da descrição ou no topo dos comentários, tá bom? É só aí clicar um desses links aí. Se você quer um projeto gratuito ou um projeto mais avançado, tá? Mas, Romário, quando é que não vale a pena usar um 18 polegadas para dar grave de ataque? Cara, não vale a pena se você tiver espaço, tá? Se você for colocar apenas um alto-falante de 18, só tiver espaço para colocar um de 18 polegadas, a gente pode ajustar a caixa para ele aumentar o punch ali na região dos graves de ataque, tá? Subir a sintonia, talvez controlar o volume do cone ali, para que o cone não se desloque tanto, a fim de que ele tenha mais eficiência nas frequências mais altas, tá? Frequências de punch mesmo. Então, né, se você tiver espaço, se você tiver espaço para colocar 2 de 15, aí vale a pena colocar 2 de 15, que o de 15 2 de 15 vai ter bem mais pressão nos graves de ataque e vai até subir mais a resposta, tá? Do que o 18 polegadas. Outro caso que não vale a pena colocar um 18 polegadas para dar grave de ataque. Outro caso é se você não tiver um falante de 12 polegadas, se você não gostar de 12 polegadas. Se, por exemplo, se você tiver um alto-falante de 10 polegadas ou 8 polegadas para fazer a parte da parte depois, né, posterior ao 18 polegadas, para responder as frequências médias. Geralmente esses médio grave, né, de 10 e 8, são mais para as frequências de médio grave mesmo, não consegue dar grave de ataque. Principalmente se você for aplicar muita potência, eles não conseguem. Se você for aplicar muita potência com um HPF baixo, ele tende a dar pane, né? Ele começa a dar problema mecânico no alto-falante de 10 e 8 polegadas. Então, se você não tiver um médio de 12 polegadas, esquece, tá? Um médio de 12 polegadas consiga descer bem para acoplar no final, assim que o 18 polegadas na caixa específica para ele dar pancada, tá? Terminar a resposta, terminar o LPF ali, já começar o HPF do médio para responder nos graves mais secos, que o 12 polegadas consegue dar os graves mais secos, onde o 18 não consegue ir. Precisa também, o terceiro ponto, o médio de 12 polegadas também precisa estar numa caixa que tenha frequências baixas. Se o 12 polegadas não conseguir pegar numa resposta de grave mais seco, tá? Tipo ali em 100, 120, então esquece, cara, vai ficar faltando alguma coisa, tá? Porque o 18 polegadas vai dar a resposta mais rápida, coisa que o 18 polegadas, como eu falei antes, tem um cone pesado. Então, dificilmente ele vai conseguir ter eficiência acima dos 100, 120, 130 Hz, tá? Precisa que o 18 polegadas esteja numa caixa apropriada para ele dar esse punch mais seco, né? Digamos assim, o T do grave, né? O tum do grave. Então, essa pancada mais firme, o começo do T, só o 12 polegadas ali vai dar a porrada mais firme. Para lançar até esse grave mais longe. E claro, tem que ter o acoplamento perfeito ali, o ajuste perfeito ali, quem sabe o alinhamento das fases ali para que aconteça esse perfeito acoplamento, tá? Mas clica aí no link se você tiver interesse de adquirir um projeto de caixa que toque realmente forte, né? Então, só você entrar para o grupo das pessoas que querem e que estão fazendo parte já do projeto de caixa Som Forte e Barato. Vai lá. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Mateus 5:6. Essa é uma palavra que Jesus deixou para
cada um de nós. Não adianta buscarmos felicidade em coisas terrenas, em coisas materiais, coisas que passam, coisas pecaminosas, que trazem o prazer momentâneo, trazem a alegria momentânea, mas que logo no dia seguinte ou alguns minutos depois, essa alegria se cessa e vem tristeza. Mas a alegria do Senhor Jesus, ela é completa.